doutrina espírita, ela não inventou nada acerca da reencarnação. O que ela fez, através de todos os estudos de Kardec, lá para os idos de 1860, tentando organizar todas as informações que para ele seriam informações oriundas de um outro plano de vida, Kardec então concluiu, junto com a orientação dos espíritos maiores, que o processo fundamental de evolução do ser humano não deveria estar apenas colocado em uma única existência do homem. Porque senão, como é que nós poderíamos perceber essa verdade? Aquelas pessoas que nascem, vamos dizer assim, de forma abastada com a vida. O avô, o bisavô, de uma certa maneira tiveram uma boa fortuna, isso passou para o filho do avô, que é o pai, do pai passou para o neto, do neto passou para o bisneto, o tataraneto ainda tem tanto dinheiro, aquela família abusou de tanto prestígio. E aí a gente começa a se perguntar se esse elemento, se esse ser humano, se esse indivíduo foi tão feliz e tão agraciado na existência, por que será que aquele outro pequenininho nasceu humilde, nasceu numa comunidade simplória, que antes a gente até chamava de favela? Por que será, né? Que diferença tão gritante é essa? E aí é claro que muitos, no desconhecimento profundo dessa verdade humana, quando começam a se desenvolver como pessoa, quando começam a crescer, começam a se perguntar assim: por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Por que eu nasci nesse lar desagregado? Por que eu nasci nesse lugar horroroso? Por que eu sofro tanto? E nesse ponto, o Espiritismo traz para nós uma compreensão para o consolo dessas realidades. Porque é muito interessante quando a gente começa a estudar o Espiritismo, ou melhor, quando a gente começa a frequentar o Espiritismo, quase sempre a gente começa pela vivência do fenômeno espírita. O Espiritismo tem várias ferramentas. Outras religiões também têm várias ferramentas. E as pessoas vêm em busca de nós, que já estamos há um pouquinho mais de tempo nessa estrada, na busca da ferramenta. A Cássia falou aqui há pouco tempo, há poucos minutos, que nós somos uma coletividade pequena. E além de pequena a nossa coletividade, César, nós somos uma coletividade migratória. Você está aqui já há uns 8 anos que eu vejo você aqui conosco. E outros tantos que estão aqui conosco há muito tempo, chegaram agora. Mas migratória no sentido que a pessoa vem em busca, às vezes, de um fenômeno que nós não temos para oferecer. Por quê? Porque fenômeno é ferramenta. Fenômeno não é desenvolvimento. Entrar naquelas 2 salas ali, seja na terça ou na quarta, não necessariamente é desenvolvimento. Ser um dos melhores médiums de incorporação dessa casa, não necessariamente é o desenvolvimento. Porque para muitos de nós, a mediunidade, que não é atributo só do Espiritismo, a mediunidade não é bênção. Quase sempre é cobrança. É obrigatoriedade de trabalho. Sair da costa sul, como eu vejo muitos companheiros nossos, vir até aqui num dia de chuva ou num dia de temporada, trabalhar nas câmaras e voltar, chegar em casa às vezes até por volta de 11h30 da noite. Isso não é bênção. Isso se chama renúncia. Renúncia, dedicação, afetividade. Aí sim,
para falar dessa questão reencarnatória. Porque vamos partir do seguinte princípio: se aqui estamos e somos espíritos encarnados, a primeira coisa que nós temos que compreender, quando a gente vai avaliar a força do processo reencarnatório, é o seguinte: bom, se a minha mamãe desencarnou, eu também vou desencarnar. Alguém afirma aqui que não vai desencarnar? Só estou perguntando isso para os encarnados. Os desencarnados fiquem quietos, não falem nada aqui, para não atrapalhar a palestra, não é? Às vezes atrapalham, viu? Enrolam a gente, a gente se perde aqui em cima desse pau. Aí, agora tem outra coisa mais legal ainda. Tem uma câmera do TV ali, está sendo filmado e vai para o YouTube. Agora sim eu me realizo, viu? Tá legal, Rogério? A próxima você vai estar assistindo, nós dois vamos falar juntos aqui. Então, a primeira questão é justamente essa. Vamos ver aqui, eu estou aqui orando para os meus mentores para que o meu PowerPoint funcione adequadamente, tá? Então vamos lá. Preparando a nossa, quando eu coloco aqui preparando o corpo para a reencarnação, eu vou desdobrar um pouco isso, porque o Francisco também vai voltar a falar sobre esse tema. Porque a força da reencarnação talvez seja um dos grandes ápices do espiritismo, gente. Primeira coisa que eu digo, advogo e bato no papel: não existe espiritismo sem espírito. Eu posso estudar todos os livros, eu posso ler tudo, mas se eu nunca me coloquei como um espírito em evolução, ou se eu nunca busquei aquele ambiente onde eu possa colaborar com o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, eu não sei o que é espiritismo. Legal? Então a primeira grande visão que a gente tem que ter de espiritismo é assim: eu posso ir numa tenda de candomblé, eu vou ver um monte de manifestações ali dentro, são fenômenos. Eu posso ir lá na igreja, onde meus filhos são católicos, compartilhar com eles o momento da comunhão. Aquilo, na verdade, é um dogma, é um procedimento, é uma ferramenta. Agora, se o meu coração não trabalhar para absorver tudo aquilo, se a minha emoção não for junto com aquilo, é a mesma coisa que eu assisti, por exemplo, os Santos ganhando do Audax, sendo campeão paulista, que foi do Inter. Né? Corintiano. Desde que você não seja santista. Pois é, poxa. Então, vamos perceber assim, o que é essa reencarnação? Gente do céu, isso aqui eu estou meio inquieto aqui. Cadê o Mário? O Mário está lá atrás. Mário, eu posso descer um pouquinho e até ali voltar? Pode. Ah, então tá. O Lucas deixou, eu vou, né? Entendeu? Porque não dá para ficar só assim. Então, nós temos que perceber, olha só o que eu achei lá na internet. Que gracinha, é um pequeno feto na mão de uma pessoa. Mas a gente poderia ver isso aqui de uma forma simbólica do que? O espírito em reencarnação. O espírito reencarnante nas mãos do Criador. Né? Aqui começa a reencarnação. Mas eu não preciso esperar a próxima para mudar. Eu não preciso esperar a próxima para fazer valer a minha dor e dizer assim: Senhor meu Deus, eu hoje estou muito mal, mas eu vou te agradecer essa oportunidade, porque se eu estou sentindo mal na minha carne é porque estou encarnado. Porque se eu estiver me sentindo mal depois de desencarnado, eu vou ter que pedir socorro para algum médico, para que eu possa pelo menos ter noção de como era meu corpo físico. O que é a presença desse corpo físico me ajudando a evoluir. Porque a maioria das pessoas vem aqui conosco, participa lá como assistido do trabalho, e a gente gentilmente pede a pessoa para sair da sala. Sai da sala, senta lá um pouquinho, daqui a pouco você vai voltar. Aí a pessoa depois lá, na quarta-feira principalmente, volta lá, recebe um pouquinho mais de magnetismo, um pouquinho mais de passe e vai embora para casa. O que a pessoa, se ela não estiver trabalhando como tarefeira, não estiver desenvolvida para esse trabalho, é o que ela não sabe, é o que fica lá. Não é dúvida.
E aí, às vezes, a pessoa sai daqui no dia seguinte, ela abre o WhatsApp, tem um programa na televisão chamado Crenca, na RTV, e os caras dizem assim, o Zap Zap, que tem uma hora que eles falam assim, é fofoca que não acaba mais. A pessoa sai daqui, veio aqui, usou a nossa ferramenta, que é o trabalho de apoio mediúnico, que é assistência espiritual, mas quando ele chega na casa dele, ele abre o telefone celular, tem uma pessoa que falou uma bobinha qualquer, ele vai lá, responde no tom mais hediondo possível. Aí na quarta-feira seguinte ele volta aqui, e aí a mentora da sala pergunta assim, como é que foi essa semana? Ai, foi horrível, eu estou sofrendo tanto. Por quê? Não conseguiu contribuir com sua energia. Vamos falar então um pouquinho como é que rola esse negócio todo. Então, não se esqueçam, hein? Todo mundo aqui nasceu na carne, tá? Todo mundo, sem exceção. Eu posso afirmar isso porque eu estou falando principalmente para os senhores espíritos encarnados aqui, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma pequena bibliografia que os senhores vão anotar e com certeza vão ler todos esses livros, porque todos falam isso de reencarnação. Tá? Nós temos desde as questões mais antigas, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, até coisas novas, espetaculares, como medicina da alma e a lei da matéria. Cadê a doutorinha da Costa Sul? Está lá, elazinha. Está lá. Doutorinha, esses dois livros, Robson e eu, pelo espírito de Joseph Weber, a senhora conhece, leia a primeira, a segunda, a terceira, vai dar uma foto, Lúcio. Viu, professora? Luiz? Viu? Euridice, você não faz ideia de como é legal essa literatura, tá? Tem muita coisa aqui. Renovando Atitudes é um tratado de psicologia, de apoio, tá? E além disso, que é um pouquinho mais moderno, eu estou descontando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mas além desse mais moderninho, nós temos tudo isso aqui, ó. Livro dos Espíritos, olha quanta coisa sobre reencarnação, comportamento reencarnacional, é muita coisa, gente. Primeiro, se eu estou aqui, não é só porque eu quero fazer tratamento. Porque se for só para fazer tratamento, você tem o SUS, né? Se não der certo no SUS, você pode ver se dá para rolar um convênio, tá? Se não der convênio, tá? A gente tem aí centenas de curandeiros por aí afora, e agora também temos a questão dos evangélicos, dos católicos e dos espíritas, que dizem que curam. Mas quem é que vai curar você de verdade? Porque Jesus era interessante. Ele curava, mas sempre tinha uma frase hedionda que ele dizia quando o cara levantava lá do CAP, lá estava todo ruim, lá esfudegado, ele levantava, levanta-te, anda. Aí o cara, ai, o senhor me curou. Aí ele dizia, duas coisas, meu filho, vai, a tua fé salvou. Segundo, não peca mais. É sinal de que pecar não é bom, quem vai falar em pecado é a religião católica, né, basicamente, né? Mas Jesus colocava, o que ele estava dizendo? Se você chegou aqui e foi aceito, foi acolhido e foi orientado, cara, é porque alguma coisa não estava ajustada, seus parafusos estavam fora do lugar. Então aperta esses parafusos e vai ajustando. Tá? Bibliografia, passou. Então, René Pascal, que era filósofo, ele era escritor, ele era um estudioso da física, lá para os idos do século XVII, ele dizia assim, e é uma realidade, a imortalidade importa-nos de tal forma, cadê os psicólogos? Cadê? Psicólogo hoje na plateia, não tem junto? Hoje não, né? Tá. Mas tem pedagogo, psicopedagogo, que eu sei que tem, está escondidinho ali, mas eu sei que tem. Tá? A imortalidade importa-nos de tal forma e tão profundamente nos toca que é preciso ter perdido todo o senso para ficar indiferente ao seu conhecimento desde as idades mais pregressas da humanidade. Eu não vou entrar nessa história de idades mais pregressas, mas um daqueles artigos e alguns daqueles livros que estão lá falam de todo o trabalho que os hindus lá na Índia antiga e os egípcios tiveram para tentar comprovar a veracidade da reencarnação. Reencarnação essa que foi escondida da Bíblia porque uma certa senhora, tá? Casada, não era nem com Diocleciano, mas ela foi casada antes de Constantino, lá por 600 e pouco, quando eles começaram a fazer a Igreja Católica. O que aconteceu com ela? Naquela época, os poderosos, né, só naquela época, tá? Agora não, tá? O que os poderosos faziam?
eles arrumavam aquelas namoradinhas por fora. Aí ele foi lá, né, contratou uma namoradinha para viver com ele. O que as amigas dela fizeram? As amiguinhas dela, né, que viviam ali naquele mesmo ambiente, disseram, pô, legal, fulano agora tá de boa. Arrumou um imperador legal aí, então vamos todo mundo para dentro do palácio. Só que aquilo trouxe uma repercussão que ela não gostou. Ela falou, pô, essas minas estão aqui, elas vão dizer que eu fui? Ah, não quero ninguém aqui não. Mandou matar todas as meninas. No que ela mandou matar todas as meninas, os conselheiros disseram o seguinte, mas você não podia ter feito isso, porque existe a reencarnação. Você vai ter que pagar por todas as penas das pessoas que você mandou matar. Aí ela falou assim, eu já sei a solução. Chamou o marido e disse, tira a reencarnação dos escritos da Bíblia. E foi assim que começou a desaparecer aos pouquinhos o processo de reencarnação. O Chico está aqui há 15 dias, quero todo mundo aqui de novo daqui a 15 dias, viu? Tá? E não se esqueçam de trazer os 20 reais, quando você vem com 20 reais, você ganha direito a um convite, né? Você ganha de graça o convite, tá? Você paga só o Yakisoba, tá? O convite você não precisa pagar, tá? Daqui a 15 dias nós teremos de novo aqui o nosso bate-papo ainda sobre reencarnação. Então a reencarnação deixa de existir sob o dogma da igreja. E aos poucos ela vai se dispersando e a gente vai perdendo o poder de entender o que eu estou fazendo aqui agora. Para que eu sirvo, de onde eu vim, para onde eu vou. Então reencarnação, dentro da doutrina, reencarnação é a volta do espírito à vida física, em outro corpo especialmente formado para ele e por ele, e que nada tem de comum com o corpo antigo. Porque em muitas doutrinas, em muitas religiões, é assim, você vai ter um tempo de espera, vai haver a volta de um Messias, que para nós dentro do Espiritismo, para a Igreja Católica, esse Messias foi Jesus, que os judeus, a religião judaica, não aceita como sendo ele o Messias. Aí esse Jesus voltaria, ou esse Messias voltaria à Terra para refazer o seu trabalho. Mas tudo se vira, caramba! O cara passou aqui há 2000 anos, Dona Cássia acabou de falar, por exemplo, da pequenez que é o nosso trabalho aqui, o nosso número de participantes. Mas vocês imaginam que Jesus começou com 13, 14, aí aumentou para 70. Hoje, nós somos quase 60%, 60% ou mais, eu não sei, talvez você saiba esse número. Quase todas as grandes religiões do mundo são calcadas no processo de Jesus. Até porque, mesmo o pessoal do islamismo tem uma parte do seu desenvolvimento religioso a partir do primeiro Pentateuco, ou seja, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus é de uma importância tão capital no mundo que vários lugares têm anos diferentes. Lá no Irã, eles já estão no ano 2000, não sei o quê, 5000, não sei onde. Só que o que vigora para o comércio planetário é o calendário ainda da era cristã. É a era cristã. Tá? Então, reencarnação para nós é isso aqui. Mas então é simples. Eu fico na minha agora, aproveito bastante, na próxima eu vou lá e pronto, aí sim. Aí eu me renovo na próxima. Para que fazer força, né? Posso deitar e rolar, né? Vou roubar bastante, vou levar em casa um montão, vou aproveitar tudo que eu puder aproveitar agora. A próxima eu venho aqui, aí entra uma outra coisa mais chatinha, que é a tal da lei de causa e efeito. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou entrar nesse assunto também não, que chama-se basicamente a questão dos 3 reinos. Lá atrás, havia uma proposta de divisão da natureza, mas a gente tem que entender que aquilo que muitos chamam de kardecismo, que seria a codificação e a doutrinação kardeciana, ela está calcada, como muitas das parábolas de Jesus, no tempo em que ele viveu. Mas isso tudo vai mudando. O próprio Kardec disse que a gente não deveria ficar preso só naquela forma de pensar. Nós teríamos que evoluir. Tá, né? Adriene, isso mesmo, eu confundo com a Adriane. Adriene. Então existe todo esse processo evolutivo. O que eles achavam antigamente? Que o reino mineral, tá, era inerte, o reino vegetal já não era tão inerte assim. No reino animal, digamos assim, esse princípio inteligente já tinha evoluído um pouco mais, e eles classificaram que o reino hominal, que somos nós aqui representantes,
seria já um patamar mais avançado desse princípio inteligente. Princípio inteligente, engenheiro César, que ele começa aqui e evolui até chegar aqui. Aí vem se não me engano era o Leon Denis, e diz o seguinte: do ponto de vista do crescimento do espírito humano, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Em cada uma dessas fases tem uma zona intermediária e muitos estudos já estavam mostrando essa mudança. Esse capítulo, César, dos 3 reinos, uma vez a gente fez um bate-papo lá na Meaneiros, e é uma coisa muito interessante quando você começa a analisar que nem todo mineral é igual. A gente acha que todos os minerais são iguais, não. Nós temos, por exemplo prático, os cristais, né? Você me passou uma vez um projeto bonito sobre isso, que colocava que já em algumas formas de cristal, você tinha, por exemplo, não precisa muita coisa não. Como é que a gente usa antigamente, não sei se não existe isso, mas os relógios de quartzo, eles tinham uma movimentação por causa do tempo em que o quartzo podia fazer a transmissão da energia para que a poderia do relógio andasse. Agora, hoje em dia, tem A vibração do cristal. a vibração do cristal. Então, e a gente, quando entra nas nossas câmeras, muitas vezes a gente está trabalhando basicamente com a vibração. Por que a vibração? Vamos lá. Então, ó, primeiro, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, não necessariamente. Esse ser humano, esse espírito humano, vamos falar melhor, porque o corpo é produzido a partir dos elementos químicos do planeta onde ele está, vivente. Tá? Então, por isso é que muitas vezes a gente diz assim, mas não tem vida em corpos celestes. Depende. Pode não ter a vida no meu plano vibratório, que é um plano corporal, materializado, muito mais denso, mas pode ser outras formas de vida que a gente ainda não consegue captar. Basta a gente olhar como é que é o fundo do mar, como é que é o mar, como é que é o meio aquático do mar. Tem um mundaréu de vida aqui no mar. O período da humanidade começa geralmente em mundos mais inferiores, mas não é a regra absoluta. Os dinossauros estiveram por aqui há 120 milhões de anos atrás. A gente não consegue lembrar o que a gente fez há 120 dias atrás, o que dirá 120 milhões de anos atrás, né? É muita vida, é muita passagem, né? E a gente tem que aprender a valorizar isso, porque a gente acha que o momento de vida da gente é só o momento de vida da encarnação atual, e não é por aí não. Pode acontecer que um espírito, desde o seu início, já esteja apto a viver na Terra. Claro, alguns espíritos de luz, de extrema luz, vêm aqui, descem aqui, falam, deixam palavras bonitas e vão para os seus planos astrais. Aí a gente pega aquele mundaréu de palavras bonitas, não entende nada, joga o livro para o lado. Aí continuamos aqui na mesmice, agora vamos ver o seguinte, vai ter Tiririca, do programa do Pânico na TV, domingo à noite, com 2 podcasts, então eu vou assistir. E aí eu esqueço de fazer o evangelho no bar. Né? Como é que funciona então o espírito? O espírito, para poder se manifestar com a matéria, ele tem que ter matéria. Essa matéria é o nosso corpo físico. Só que hoje, apesar da gente advogar, como espíritas que somos, a questão do perispírito, mas já está sendo muito bem descrita e confirmada pela ciência, de que nós não temos necessariamente um único perispírito como intermediário entre o espírito e o físico do indivíduo. Nós temos o corpo físico, que é o nosso envoltório carnal. Nós temos uma outra força energética chamada de corpo etérico, ou duplo etérico, ou duplo, que é um agente intermediário entre o físico e o perispírito, e aonde se localizam os chakras. A maioria de nós já ouviu dizer, aqui a tela está pequenininha, mas aqui tem os pontinhos luminosos, aqui do laringeu, o cardíaco, aqui o gástrico, aqui nós temos o esplênico, tá? Os grandes, os 7 maiores pontos de força, centros de força energética do nosso corpo físico. Tá? Interagindo intensamente, até tem uma história muito bonita sobre a questão do corpo etérico. O que acontece? Um livro chamado Memória do Suicida cita essa questão aqui como sendo uma das questões mais graves. O indivíduo que antecipa a sua morte, ele consegue, digamos assim, não vou dizer consegue, o indivíduo que busca morrer antes do tempo, mais ou menos programado para a sua existência mortal, o que ele faz? Ele deixa o corpo carnal, mas ele não consegue deixar o corpo etérico, o duplo etérico. E é nesse duplo etérico que os vampiros astrais vão se valer para absorver a energia desse corpo que
já não é mais vivente físico, mas vai ser vivente ainda por conta do duplo eterno. Isso faz o quê? Isso cria um retardamento enorme desse espírito para poder deixar o seu corpo carne. Tá? Aí vem o corpo espiritual, que seria o chamado perispírito. Eu não vou entrar muito nos detalhes não, tá? Mas saber, só para dizer que isso aqui está naquela literatura nossa lá. Principalmente naqueles últimos livros do Weber, tá? Corpo mental inferior, intermediário entre o emocional e a dimensão espiritual. Opa, peraí. Eu estava falando aqui de físico, eu estava falando aqui de um coração de carne, estava falando aqui de um rim de carne. De repente o camarada vem aqui e fala do corpo espiritual como sendo uma coisa emocional. Então o espírito não tem muito a ver com emoção. E a grande maioria das pessoas vem aqui porque está doente? Não. Porque se ele estiver doente, não estiver sentindo dor, não estiver sentindo incômodo, ele provavelmente nem vai vir. Ele vem aqui porque ele está se sentindo incomodado. Ele vem aqui e ele vai lá no Toronto, e ele vai lá na Realeiros, e ele vai na Americanidade, porque ele está se sentindo incomodado. E ele vai na missa, e ele vai na casa espírita, porque ele está se sentindo incomodado. Tá? Então, na verdade, a dimensão emocional é entrando em toda essa dimensão espiritual, porque a vida é toda uma coisa só. Se eu entro em conflito no meu emocional, o meu físico vai sentir esse conflito. A doutora Lívia, minha colega, que é pediatra, ela com certeza poderia dizer para mim assim, o que é mais fácil, tratar do neném ou da mamãe do neném? É mais fácil tratar do neném, né? Eu concordo com a senhora. Não é fácil não. Só que quase todos nós somos mamãe e papai, mesmo que sejamos médicos. E na hora em que a onça bebe água, na hora em que o emocional bate, ah, meu Deus do céu, a gente muda de roupa. Sai da roupa de doutor fulano, doutora Beltrana, e vira-se mãe do nenenzinho e tal. Tá? Então vamos entender que a dimensão emocional, ela é fundamental para a nossa existência sadia. Corpo mental superior, a região do superconsciente, que já está acima da minha consciência, a minha consciência no corpo búdico, e lá em cima, a minha essência divina, ou chamado também a essência crística, o eu crístico, o Ivan crístico. Ainda vai ter muito degrau para subir, para chegar a qualquer coisa parecida. Porque essa dimensão crística aqui está tão distante, mas tão distante de nós, sabe, que a gente não tem ideia necessariamente de quanto de reencarnação a gente teria que se aprimora. Né? E aí tem um outro negócio mais complicado que esse tal de cérebro, o sistema nervoso central. Todo mundo diz assim, hoje em dia, atualmente eu estou meio nervoso, mas a pessoa não entende por que ela está nervosa. Ela está nervosa porque esse mecanismo, aqui está o cérebro, aqui estão os vários elementos cerebrais, aqui tem hipocampo, aqui tem amígdalas, aqui eu tenho um sistema de recompensa, que eu vou falar sobre ele rapidinho também, para a gente não estender muito, porque a gente tem que usar o horário para outros esquemas. Mas olha só, gente, o cérebro da gente é o grande entremeado entre eu, espírito, né, e o meu corpo. Ou seja, nenhum dos senhores tem espírito. Por que não tem espírito? E somos espíritos. Somos espíritos. Então, se eu sou espírito e não tenho espírito, eu tenho corpo. Eu não sou corpo. Certo, Rogério? É isso mesmo? Certo? Não é isso nada? Isso mesmo? Então aí está. E é aqui que flutuam as nossas emoções. Vamos mais para frente. Não vou apertar muito aqui não, porque hoje a gente pode pensar melhor. Mas eu queria falar disso aqui. Opa! Recompensa. É aqui que começa uma parcela grande do problema reencarnatório. Olha a câmera. Olá. Como está? Sai do foco, hein? Cadê ele? Não está aí. Gente, o negócio é muito sério aqui, porque se nós somos carne, nós temos. Começamos com as sensações, o instinto com sensação. Da sensação, evoluímos um pouquinho de nada e chegamos no sentimento. A maioria de nós está no sentimento. E aí a gente acha que só porque tem sentimento já é tanto. Eu adoro meu cãozinho. Eu viajo, eu sinto saudade da minha cadela. Pequenininha, preta, feia. Nossa, como é feia que é. Eu peguei lá numa feira de cachorro que tinha lá
o atual chibatinha, né? O chibata pequenininho. Isso é amor? Não, é sentimento. Né? Tá vendo? Não existe mais democracia na Cacá. O cara tem que ficar aqui na frente. Não. Você não vai dar certo. O Chico também não fica aqui na frente, ninguém manda ali. Porque ele é o presidente, né? Eu sou só empregado da casa, para estudar essas coisas. Estou ganhando em Buenos Aires, dá por cima, hein? Porque dinheiro mesmo, a casa está, olha, precisamos muito vender macarrão. Gente, a recompensa é um processo muito interessante. Isso é muito grave, porque a gente nasce pedindo recompensa. E aí a mamãe vai lá, põe aquele seio suculento na boca da gente. Ah, beleza. Calor, um pouquinho quente, leitinho quente. Como é bom a recompensa. Aí quando ele descobre que chorando ele tem recompensa, ai meu Deus. O bicho cresce, casa, né, com aquela moça linda de olho azul, ela vai lá e, naquele dia, aquela inspiração culinária, né, depois de assistir o Masterchef, no dia seguinte, ela faz aquela picanha suculenta, bonita, cheia de patê em volta, aquela coisa de outro. Aí ele olha e diz assim, a da minha mãe era bem melhor. Tá rindo? Aconteceu com o senhor? Foi isso que aconteceu? Gente, a da minha mãe era bem melhor, coitada da moça. Pronto, complicou tudo. Né? Por quê? Porque dentro do nosso cérebro tem esse pedacinho aqui, chamado aí deu branco. Deu branco. Bom, nós temos um ponto aqui chamado, que comentar, esqueci o nome do resto. O primeiro nome da palavra. E nós temos aqui, na verdade, nós temos uma série de pequenos neurônios que interagem nessa situação. Deixa eu ver se eu consigo voltar atrás. Eles interagem nessa situação e essa situação de interação desses neurônios chega até o lobo frontal. Qual o problema disso? A sensação de recompensa gerada aqui no núcleo tegumentar ventral, tá? Ou amígdala tegumentar ventral, lembrei não, não estou no Alzheimer ainda não. O que ele faz? Ele emite uma mensagem de prazer e essa mensagem de prazer chega até o córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? Aqui é a frente do indivíduo, tá legal? Eu estou olhando para você, se eu tiver sem o meu capacetezinho aqui, você está vendo o meu frontal, essa parte aqui da frente. Ih, fulano caiu, bateu a cabeça, teve uma fratura e pegou o frontal, essa parte da frente. Então a recompensa da gente trabalha basicamente aqui através de uma série de trocas químicas. Aí tem alguns probleminhas. Se a recompensa começa aqui e trabalha na troca química, aquele neném sugando aquele leitinho quentinho, gostoso, maravilhoso, ele sabe que aquilo é recompensa. Quando ele começa a sentir fome, ele começa a chorar e a mamãe corre e põe ele no seio e ele para de chorar. Vovó, como não tem seio para dar leitinho para neném, dá cheeseburger. E o neném fica feliz da vida com o cheeseburger que a vovó mandou comprar. Né? E assim vai. E aí, o garotão, 15 anos, sentido a paixão, pega aquela namorada encantadora, moreninha, cabelo claro, olho claro, só que ele não sabe o seguinte. Ela bate numa maconhinha. Ela fuma o cigarrinho dela. E aí, ele fica pensando no seguinte, opa, se eu não seguir o caminho, eu não vou ter recompensa. Ela não vai gostar mais de mim. E aí, de novo, saí do foco, tá? Eu saio do foco, mas eu aviso, né? O que acontece com esse ponto central, frontal da gente? Ali também é a casa do juiz. E aí, por conta da recompensa, começa a perder o juiz. E a recompensa, ela tem várias formas de acontecer. Aquele prato suculento, né? Aquele cigarrinho, 2, 3 maços por dia, não é? Aquela vontade absurda de comprar, mesmo sabendo que não tem mais grana.
E aí vem o processo reencarnatório e diz assim, puxa vida, mas você transtornou seu corpo por causa desse mundaréu de recompensa. Vale para qualquer coisa. A recompensa vale para a vida sexual, para toda e qualquer vida instintiva, sabe? Porque o uso da substância também é uma forma de sentir-se melhor em termos de recompensa. Sentir-se mais calmo, mais tranquilo, diminuir a depressão, o que começa como quase um alívio de medicação, como um alívio medicamentoso, se transforma num terror, porque o indivíduo perde todo o controle sobre a sua existência, inclusive do ponto de vista social. Tá? Vamos lá, vamos embora. Corpo físico, gestação, transtorno de deficiência. Então, a partir do momento em que nós sabemos lá atrás que existe um corpo que guarda as emoções, lembra que eu falei lá atrás? Poxa, peraí, então tem um corpo sutil, o ser humano, que faz parte do conjunto energético dele para sustentar e interagir o espírito com esse corpo. Tá? Que é baseado em emoção. Então vamos partir do seguinte princípio. Toda emoção fica gravada. Matei. Gravei a emoção. Apanhei na rua porque corri atrás da mulher do vizinho. Guardei a emoção. Sofri muito porque eu perdi minha mãe. Guardei a emoção. Sofri muito porque veio o plano Dilma e ela tirou todo o dinheiro da poupança da gente. Ficou na emoção. Porque, por incrível que pareça, o que mais atrela o ser humano, o indivíduo, no desencarne ao plano terrestre, por incrível que pareça, eu estava lendo um artigo, achei interessante, é a questão do dinheiro, mas não é o muito dinheiro, não, é o apego. O cara pode não ter muita grana, ele pode ter aquela casinha simplesinha com 2 quartos, ela podia banheiro, mora 8 horas dentro. Na hora que ele desencarna, ele não consegue sair da casa. Porque ele fica com medo de alguns filhos, ou a nora, se for sogra, então é agora, né? Coitada sempre para o papo, que a nora vai ficar com a herança dela. Né? Então, apego ao processo sério, corpo físico. Então, daquele meninozinho que nós vimos no início, como será que tem que ser essa gestação? Que padrão deve ter essa gestação? O quanto de paz esse nenê merece para reencarnar em serenidade? Quanto será que uma criança merece para poder crescer nos seus primeiros anos? Só que, Rogério, você sabe disso, que eu acho que você também já batalhou lá, você está trabalhando ainda lá com o pessoal do SOS, trabalhou muitos anos, não está ainda, mas você trabalhou muito tempo, você deve ter ouvido coisas mirabolantes sobre isso. O esgotamento do indivíduo, na hora em que ele percebe que ele não é aceito, que ele não foi acarinhado pela família. Hoje a gente vê aí as ruas, jovens de 16, 15, 14 anos dormindo na rua, porque não foi acarinhado pela família. Porque a mãe também achava que não foi acarinhada pela mãe, que não foi acarinhada pela avó, que não foi acarinhada, e ninguém dá carinho a ninguém, e nós estamos vivendo um momento extremamente caótico. Tudo isso é reencarnação. Tudo isso é pensamento. E aí, a gente entende o seguinte, estão com o coraçãozinho preparado? Vou passar uma fotozinha ali, e vai pegar, hein? Ó. Quem está lá atrás talvez não esteja percebendo bem. Olha só. 2 espíritos em um único corpo. 2 espíritos em um único corpo. 2 espíritos em um único corpo. Por que será que esses espíritos se fizeram uns aos outros para chegarem a renascer nesse ponto? A reencarnar dessa forma? Eu às vezes brinco muito com a Anaí. A gente questiona muito nossos políticos, né? Poxa, esses caras são pilantras, estão levando dinheiro, estão deixando a situação difícil. O mundo inteiro tem Estado Islâmico lá para a Europa, aquela coisa, explode a bomba. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Douglas, sincera, saída fora, tá? Eu vou fazer uma pergunta sincera para qualquer um de nós aqui. Tá legal, a gente abomina esses seres humanos que transgrediram as leis de Deus, que maltrataram, que judiaram. Mas se você tiver que hoje recolher nos seus braços uma criança em sofrimento, você recolhe? Quem deixa de recolher? Você pensa 2 vezes. Por quê? Será que ele foi um político maléfico? Porque você é fraco. Mas o que Jesus dizia para nós? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando você pega um pico-ruxo lindinho, fofinho, rechonchudo, que nem o meu amiguinho aqui, que eu não sei o nome, mas que eu acho que ele está com Minion na camiseta,
Aí o que eu digo assim? Pô, não, peraí, vamos cuidar, gente, vamos ajudar. Fulano está precisando. Pô, tivemos uma enchente na Costa Sul, uma menininha, parece que de 11 anos, teve um desencarne, pô, todo mundo ficou assim. Mas quem será que ela foi? Graças a Deus, você desencarna e esquece. Quando você reencarna, às vezes até uma certa faixa etária do 7, ainda lembra uma coisinha ou outra. Mas Deus, na sua bondade, Ele sempre diz para nós que a gente tem a oportunidade de crescimento. A gente tem a possibilidade de renascer. E não é só renascer na vida, não. Está lá escrito, não sei cadê aquele quadro lindo, está aqui, ó. Embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, a gente pode começar agora e fazer um novo fim, um novo caminho, um novo alvorecer a cada dia que amanhece. Então, ó, amai, pois a vossa alma, porém, amai, pois a vossa alma, mais cuidai também do vosso corpo. Porque se não cuidamos do corpo, por que essas pessoas nascem assim? Né? Nos gêmeos siameses. Provavelmente foram espíritos que se maltrataram, se judiaram, ali ao longo de uma, duas, três encarnações, ódio, reencarnavam na mesma família e sempre tinha a tragédia no final dessa reencarnação. Até que um dia, talvez compulsoriamente ou não, mas ocorre um nascimento desse. Duas cabeças, um corpo, é terrível. Eu só vi um caso desse na minha vida. E olha, eu já era estudante de medicina e eu fiquei passado. Porque não é muito fácil, não. É muito bonitinho ver na foto, que a gente até releva, aqui está na internet, tá, mas ao vivo, meu Deus. Não castigueis o corpo pela falha do livre-arbítrio, por aquela coisa do instinto. Eu vou instintivamente, faço depois eu não sei como resolver. Tá? Esse arbítrio muitas vezes joga a gente no meio de uma cachoeira de dor. Isso quando a gente não provoca a dor do outro. Porque é muito fácil a gente falar da nossa dor. Mas tem muita gente que só sente dor em si mesmo. Tá nem aí com a dor alheia. Sabe? A receitinha do bolo é assim. Busca sempre a tua reforma. Leia bastante. Paulo dizia em relação à condição assim, ele dizia sim. Eu tudo posto, mas nem tudo me convém. Você tem que aprender. Todos nós temos que aprender o que me convém. O que eu posso fazer sem que eu tenha que transgredir as leis divinas? Como eu devo proceder? Que a gente só aprende estudando. Não é vindo na casa espírita para tomar paz. É lendo, fazendo curso. É vindo da próxima vez? Eu estou fazendo curso, estou me aprimorando. Bom, agora eu vou fazer o seguinte: ao invés de ficar só aqui, eu vou entrar lá para a Cássia, vou colaborar, porque eu sei que do outro lado tem pessoas encarnadas precisando de tratamento, mas também tem desencarnados. Tá? Hierarquia de valores éticos, nunca se falou tanto em comissão de ética. Meu Deus do céu, nunca se falou tanto nessa terra em comissão de ética. Se nós tivéssemos ética, não precisava disso. Ninguém. Deus estaciona na barra rápida, bota lá onde é o deficiente, nego faz mil e uma especulias, depois não tem que mudar. Vamos trocar A por B que vai melhorar. Vai nada, se a gente não melhorar aqui, dentro e aqui, vai ser difícil. Ah, sua conquista é lenta, nossa conquista é lenta, pluriencarnatória, que vai depender do esforço que o senhor falou. O senhor falou para mim que aquela palestra não tinha nada a ver. E eu digo para o senhor, é que o senhor não falou com o seu mentor. E o seu mentor não falou com o meu. Mas você falou tranquilamente. Isso é um esforço a gente, a cada dia, a cada encarnação e a cada novo alvorecer.